De volta com o Educador Entrevista, converso agora com a professora Magel. Gratidão pela participação conosco, boa tarde. Oi, Luciano, um prazer enorme estar aqui, gosto muito de estar aqui e hoje vamos conversar sobre palavra nova no dicionário. Exatamente. Primeiro, eu queria falar justamente isso, né, da atualização dos dicionários, não é? A gente tem uma rotina disso e a gente acaba vendo justamente que, além de palavra nova, a gente tem interpretações novas para palavras já existentes, não é? Isso também ocorre. Sem dúvida. A gente não pode perder de vista que a língua é um instrumento vivo. Ainda bem, né, que tantos falantes em tantos lugares. Há uma mudança, há uma transformação. Se a gente buscar o passado, um exemplo, de vossa mercê, vós mercê, você, VC, agora na internet. Por quê? Porque os tempos mudam, né? Pensando no poeta, roda mundo, roda gigante. O tempo rodou num instante. Então, se a linguagem é um instrumento vivo, há mudança, há transformação. Algumas pessoas são mais resistentes a isso. Não gosto, não vou usar. Ok, nenhum problema. Mas que passa a ser incorporada, que as pessoas vão usar, sem dúvida nenhuma. Tem um detalhe que outro dia você mesmo me falou, de uma questão muito interessante, que a gente prova que a língua é um instrumento vivo, a serviço do falante, que você trouxe para mim, Magel, você acha que vai pegar? Que isso é muito interessante, porque tem termos que surgem, mesmo consagrados por diversos dicionários, que pegam e todo mundo usa, e antes coloquial se torna culto, e outros que ficam lá quietinhos, parados, às vezes até tirados do dicionário, porque essa ideia de não pegou, né? Ninguém usou. Então, cabe ao movimento da vida, da linguagem dos falantes, perceber se vai pegar ou se não vai pegar o Pelé como adjetivo. Exatamente, né? E a gente viu isso, não é? Essa colocação aí do Pelé como adjetivo já era utilizado, não é, muito no segmento esportivo, né, enquanto comparativo, no seguinte, né, olha, fulano é o Pelé do vôlei, né, ciclano é o Pelé da natação, Sim. não é, para mostrar que era, né, justamente o rei ou o top de linha naquele movimento. A gente começa a ver também uma migração disso para outros setores, não é, o Pelé do marketing, enfim, né? Mas ainda com essa questão, né? Até quando esse movimento continua? Vai usar. E se de fato as pessoas vão usar, né? Porque foi, como você muito bem disse, algumas pessoas já usavam. Olha, ele é o Pelé aí, hein? E o Instituto Pelé, juntamente com uma emissora de TV, que fizeram o pedido para inserir no dicionário Michaelis a palavra como dicionário, e eu acho que no período de um mês houve mais de 160, 130 mil assinaturas, mais de 100 mil assinaturas para ratificar o pedido dessas instituições. E o dicionário apoiou, o dicionário aceitou. Então, dicionário Michaelis, um dicionário muito conceituado da língua portuguesa, está lá a palavra. Vamos usar ou não, né? O tempo dirá, como houve com outras palavras. Também pensando nessa dinâmica, não é, de construção das palavras aí, é interessante ver isso, não é? A gente tinha uma brincadeira, não sei se algumas pessoas ainda fazem hoje, que é a brincadeira dicionário, não é? Que você junta um grupo de amigos, pega um dicionário lá, alguém abre e fala uma palavra, e quem, não é, acerta o significado vai ganhando pontos, não é? Algum dos significados, né? Porque a gente tem vários aí, né?
também de dar um repertório, né, uma ampliada no repertório, mas da gente também compreender isso, né, que as palavras ganham uma dimensão muito mais abrangente a partir do repertório. Sem dúvida, sem dúvida. A partir do momento que ela é usada em um contexto ou em outro contexto. E essa questão do Pelé, primeiro, eu particularmente acho muito justo, né, que o Pelé seja eternizado na palavra, na linguagem. E ao longo da história, você falando do repertório, de onde vem essa palavra, e análogo ao que aconteceu aí, né, no nosso dicionário com Pelé, algumas outras expressões. Por exemplo, sanduíche vem lá da Inglaterra, era uma cidade, uma cidadezinha da Inglaterra, em que o conde de sanduíche era um homem, diz que ele era viciado em jogo, em cartas, e nunca queria parar de jogar carta. Então ele pedia para os seus funcionários que trouxessem um pedaço de pão com uma carne no meio, que ele pudesse comer enquanto jogava. E daí ficou o sanduíche e, né, derrubou fronteiras e nós aqui usamos. O Bauru, você que morou lá, sabe contar do Bauru, exatamente, né, Luciano? Né, que um estudante de Bauru que estava em São Paulo, né, criou o sanduíche que a gente conhece, né, não o que a gente conhece, na verdade ele fez um que era pão francês, rosbife, queijo derretidinho, né, no banho-maria, e que ganhou lá nas repúblicas de São Paulo o nome de Bauru pela origem dele, e que depois ganha o segundo formato, que é o prensadinho, etc., que a gente conhece. Mas é uma questão bem similar. Por que pegou o Bauru? Aí tem uma outra que eu achei interessante também, um inglês cujo sobrenome era Boicote, e que ele servia muitos aristocratas em questões de terra, e uma vez ele entrou em conflito com alguns trabalhadores, que combinaram de isolá-lo, e ele ficou isolado, e aí o termo boicote vem do nome dele, porque ele foi boicotado. Enfim, pegou e ficou e passou para outras línguas, está aqui. Tomara que o Pelé fique e que esse adjetivo, acho que a gente está tão em falta, né, no Brasil, no mundo também, de ícones, de exemplos, de pessoas a quem se espelhar, né, em quem se espelhar, que tomara que haja muitas circunstâncias, assim eu penso, né, o repertório todo, como você disse aí, para a gente usar o Pelé, né? Porque vai ser num contexto de exemplo, de referência positiva, né? Então, acho que vai ser muito bom se pudermos usar esse adjetivo com frequência na nossa língua. Exatamente, né? E eu acho que ganha também uma dimensão daqui a pouquinho global, né? A gente já percebe, né, referência em outras línguas com comparativo, né? E adjetivando aí, né, enquanto Pelé para algumas circunstâncias, né? Então, também é um jeito de levar a nossa cultura, né? Porque a gente sempre importou também a língua, né? Exato. É o que eu acabei de dizer, olha, o boicote, o sanduíche, tudo de fora, né? Exato. E o que é nosso, muitas vezes a gente desconhece, né? No sentido claro, é lógico que a gente é um país multicultural, etc. Mas eu vi uma postagem esses dias em rede social que falava assim, olha, você fala tupi, eu posso provar, né? Então, colocando várias palavras do tupi que a gente usa de maneira cotidiana e que nem faz ideia, né? E é importante valorizar a língua, porque é uma forma da gente valorizar o país, da gente valorizar a cultura. Concordo com você, vivemos num país multicultural, mas a língua é um instrumento que une, que marca, né, o povo. Acho muito esquisito as pessoas que fazem questão de usar um estrangeirismo, né? Então, temos a nossa língua, minha pátria, minha língua, a gente tinha aqui o programa, porque é muito importante.
para a gente não usar um termo em inglês, né, já estou usando, né, mas dei uma chamada justamente de uma temática que era uma questão interessante que algumas instituições de ensino específicas no seu vestibular, no seu processo seletivo, têm usado, né? Além da prova, né? Uma outra atribuição que é a oratória, Magel. Isso é interessante e vem no momento que a gente está extremamente carente disso. Muito, Algumas instituições já, acho que há uns 5, 6 anos, já fazem, né? Já tem no seu vestibular a oratória. Eu acho uma prova importantíssima, necessária, exatamente por isso que você falou, a carência de comunicação. Acho que devido ao celular, ao computador, os jovens pouco falam, e as instituições que adotaram como prova, né, a oratória, elas, né, o que elas dizem? Que as pessoas os alunos não sabem se comunicar. Eu vi uma fala de um dos diretores do Einstein, que é a Faculdade de Medicina, que ela tem a prova de oratória e é metade da nota da segunda fase. Então, é um peso muito alto. Então, o que ele diz? Olha, a gente está fazendo a faculdade de medicina do Einstein, temos a universidade aqui, e chegam excelentes profissionais, bons médicos como técnicos, mas difícil de se comunicar com o paciente, com o diretor do hospital, com outra pessoa. E aí eles fizeram a prova de oratória para selecionar. Claro que a primeira fase seleciona conteúdo, matemática, química, física, biologia, língua portuguesa, e a segunda fase, a oratória. E ele diz que ficou espantado com os resultados, da dificuldade que os jovens têm de se comunicar. E vou te dizer, Luciano, não é nenhuma prova, olha, fica de pé ali, faça um discurso sobre um grande filósofo. Não, são situações banais do dia a dia. Então, que tem essa carência. Então, as universidades, a medicina do Einstein, GV, INSPER, SPM, tem a prova agora, atribui um peso grande nessa prova, e muito bom, porque mesmo aqueles alunos que têm um pouco mais de facilidade, eles começam a olhar com mais atenção, com mais cuidado para a comunicação oral, né, para essa fala. E outros alunos que não têm, acho que foi o benefício que essas universidades prestou para todo o país, porque aí tem o aluno que só vai prestar FUVEST, vamos supor. A prova da FUVEST, até por uma questão de logística, né? Como é que vai fazer entrevista com 10 mil alunos? Não tem a prova de oratória. Mas, quando esse aluno quer entrar numa iniciação científica, quando ele quer participar de um projeto dentro da universidade, ele precisa da oratória. Então, não é assim, ele começa já a ver, olha, então na sua faculdade tem a prova, ele já começa a se atentar também para a necessidade dele se comunicar, dele falar, e tem treinos do dia a dia para isso, né? É só treinar, desde que eu vou lá e falo, desde que eu peço. E outra questão, alunos que fazem teatro têm uma facilidade gigante na oratória. Então, um apelo aí às escolas, aos cursos de teatro, grupos de teatro, eles são maravilhosos, infelizmente um pouco esquecidos, sobretudo a pandemia atrapalhou muito, a gente sabe, mas o teatro é maravilhoso para comunicação, para oratória, para conhecimento de texto, para interpretação de texto. Então, eu vejo a oratória muito, muito ligada
com o teatro. Às vezes a escola não tem aula de teatro, não tem aula de oratória, mas ela tem aula de teatro. É um super curso de oratória, né? Exato. E é justamente, não é, parece paradoxal, não é? Porque a gente vive cada vez mais no virtual, não é? E é exatamente por isso que percebeu essa necessidade no mundo moderno, né? No seguinte sentido de fazendo um comparativo básico. A gente tem pessoas isoladas na virtualidade, que se comunicam sim pela postagem, pela mensagem, mas poucos que estão de fato no vídeo, não é? Quando a gente percebe lá no YouTuber, no TikToker, etc. e tal, que quem acaba se destacando? Quem se comunica bem no vídeo. Né? Uhum. Então é uma realidade hoje que precisa ser trabalhada, né? Não é uma questão só de dom, é de entender as ferramentas, é de entender como eu falo para essa ferramenta, mas eu também tenho que entender como eu falo com outra pessoa, né? Como eu faço essa ponte, como é que, por exemplo, eu vou me tornar uma figura importante no mundo de direitos sem saber oratória, não é? No marketing e em tantas outras profissões. As provas, Luciano, elas valorizam muito exatamente isso que você falou, a facilidade, né, a competência de um candidato que consegue se comunicar com o diretor, com o funcionário mais simples da empresa, né? Porque esse é o profissional do futuro, né? Ele não vai ficar só, por mais que ele trabalhe com tecnologia, TI, inteligência artificial que está aí agora, não deixa de ser humano. E essa comunicação é muito importante. Até a escrita. Resumidamente, deixa eu ver se eu consigo ser sucinta aqui. Uma das provas do Einstein, já era prova, o começo da prova, foi que os meninos aprovados na primeira fase receberam um e-mail de um dos diretores do Hospital Albert Einstein de São Paulo. Um e-mail que esse diretor vai a um congresso de professores de língua portuguesa e expõe o texto que ele manda para os alunos. Extremamente educado, diplomático. Você, mais ou menos assim o texto, você foi aprovado para a segunda fase do vestibular do Einstein. Será um privilégio ter você conosco. Esperamos por você no dia tal. Olha, toda a diplomacia possível. Até o dia da entrevista, tá? Um abraço, doutor, tarará, Albert Einstein. Luciano, quase já era a prova. O aluno aí já estava sendo avaliado. Alguns mandaram emoji. Outros sequer responderam. Outros, ok. Então, assim, olha, então precisa ser aquele que tem um discurso. Olha que ponto a gente chegou. Aquele aluno que respondeu, eu é que agradeço, o prazer e o privilégio será meu. Nota máxima nessa primeira etapa. Aí já recebeu outro, né? Outra comunicação que estava fora. Uma câmera na portaria. Ele cumprimentou o porteiro. Como ele cumprimenta? E propositalmente colocaram uma pessoa muito simples pedindo uma informação, né? Como ele se comporta nessa hora. Então, é uma forma das pessoas, como elas se comportam diante de um novo, diante da comunicação, de pessoas diferentes. E aí a última fase era com um professor da universidade para comentar tudo isso, como é que ele viu a prova, numa linguagem culta, clara, né? Muito isso, sabe? E muitos jovens não estão conseguindo se comunicar. Acho que o joguinho, o celular atrapalha. Acho que uma proteção exagerada dos pais também atrapalha. Deixa que o papai fala para você.
Deixa que a mamãe liga e conversa com a professora. Isso vai fazendo com que esse jovem, essa criança, às vezes não converse. A mãe fala, o pai telefona, o outro, o avô, desce com ele para falar para ele. Ele não treina a fala. Então, esse treino também no dia a dia é muito importante. A própria redução do círculo familiar, não é? A gente percebe isso, as famílias estão menores, não é? Então a interação em casa passa a ser menor, não é? Também é um fator. Não só as famílias menores, a interação menor, mas daí cada um com o seu celular no seu quarto. A gente vê na rua, né, no restaurante, né? Restaurante, você vê família, cada um com seu celular, as pessoas nem se olham. Então, eu acho que isso certamente comprometeu a fala, a exposição de ideias, a argumentação, e essas provas estão percebendo que o mundo quer pessoas que se comuniquem. Olha o que você acabou de dizer, tá aí, quem se destaca é o influencer que tem a comunicação. Exato. Grandes empresários que têm a comunicação. E essas universidades já querem esse perfil, que é cobrado nas universidades americanas, nas universidades europeias, já há muito mais tempo, né? Tanto é que essa questão das pessoas, as universidades americanas valorizam demais, que fazem trabalho voluntário, né? Tem um peso grande, que agora o Enem vem na parte teórica para dar intervenção solidária e tal, mas a pessoa também que faz um trabalho solidário, que se envolve com instituições, ela tem uma comunicação melhor, porque ela vai também se relacionar com diferentes tipos de pessoas, né? Da língua viva aí, desse emaranhado cultural que a gente tem, né, de palavras, e a Laís fala justamente disso, né, do volume de palavras estrangeiras que a gente tem. A gente fala português, mas não é o português de Portugal, justamente porque a gente sofreu mais essa influência até do que Portugal. Sem dúvida, né? E outras, né, africanas, italianas, francesas, e a gente faz a da gente, né? Tem um texto do Humberto Eco que fala exatamente disso que a Laís está falando, que é assim, do que é feita uma língua. Não me lembro agora a referência, mas ele fala do que é feita uma língua, do que é feito um texto, do que é feita uma personagem, de tudo que ela recebe como influência. Olha os nossos imigrantes, olha eu aqui mexendo as mãos que nem uma louca, né? Olha o italiano aqui, Laís. Então, que compõe a linguagem também, e isso faz a nossa língua ser muito rica e ser nossa. Então, eu acho muito importante o que ela falou, porque se eu tenho várias influências e faço a língua tem uma identidade. É diferente de ficar grudada em uma outra, né, colonizadora. Então, achei muito legal. É isso aí, Laís. Temos muitas e assim somos. Exatamente. Né? E é impressionante, não é? No ano passado a gente comemorava os 100 anos da Semana de 22, não é? Que anos depois foi gerar aí o Manifesto Antropofágico. Não é? Ele não é de 22, ele é de 40 e alguma coisa, se eu não me engano, não é? Mas que quando caiu a ficha, né, que esse povo ficou lá tentando identificar uma identidade das nossas artes, não é? Passaram aí décadas de 22 para frente aí, tentando explorar, até que se dá a consciência do antropofágico, não é? De, olha, a gente... Vamos buscar os outros e fazer a nossa, né? Porque a nossa justamente esse é um aranhado, e a língua é isso. E é inegável a influência do outro, e é importante a influência do... É a história, vamos pegar o que o outro tem de bom, que o outro nos ajuda, que nos serve, e fazer o nosso, né? Exato. E que prova que o Brasil já era globalizado muito antes da globalização. É verdade. Né? A gente já, lá nas vanguardas europeias. Já se tinha essa pegada aí há muito tempo, né? E nossa riqueza está justamente aí, não é? Historicamente, às vezes a gente tenta combater isso, né? Num purismo que não existe mais. Não existe, né?
E também é bacana, né, e o Renato coloca outra coisa quando a gente estava falando de oratória, que também está conectado aí com a palavra, que é a riqueza do repertório de palavras. Então, conhecer mais palavras te dá uma oratória mais ampla, menos repetitiva. E a importância também do ler e escrever para a oratória. Sem dúvida. A leitura, eu acho que é um ciclo, sabe, Renato? Se a gente... Aquela história, porque Tostines vem demais, né? Eu leio, escrevo, e aí a minha oratória vai ser melhor. Eu me comunico, e isso ajuda também a minha escrita. Então, eu acho que também está tudo junto aí. A escrita, a fala, sem dúvida nenhuma, se você começa a se atentar à sua fala, à sua comunicação, o seu texto melhora. Naturalmente, você busca autores que servirão de repertório para você, que vão ajudar não só no vocabulário, como você disse aí, vão te ajudar na clareza de ideias, vão te ajudar no complemento, no apoio, na argumentação. Então, acho que é um conjunto de habilidades que cabe às escolas, cabe aos professores, aos familiares, tentar desenvolver isso nos jovens, porque é cada vez mais necessário, embora com inteligência artificial vai ser o diferencial, já é, e eu acho que cada vez mais será. Exatamente, não é? E com essa riqueza que o país tem, que a gente acha que a gente não pode perder, não é? Quando a gente fala dessa nossa coxa de retalhos, não é? Dessa diversidade cultural, ela é o diferencial do Brasil mundo afora, não é? Sem dúvida. Porque as pessoas acabam se identificando de alguma maneira, porque vem elementos da sua cultura, mas de trabalhar de maneiras que ela não pensou, não é? Não só trabalhar, né? Olhar de diferentes maneiras e criar de diferentes maneiras. E gostei do termo, essa coxa de retalhos oferece subsídios para isso, né? Então, tem. E o André coloca uma questão bacana também, não é, que hoje está mais na rotina, quando a gente pega aí as plataformas de vídeo, etc., né, Netflix da vida, e entre outras, e quando você vai escolher, às vezes, legenda, né, você tem o português e o português BR, o português brasileiro, né, que mostra muito dessa diferença. Sem dúvida. Mas eu acho que as pessoas conseguem se comunicar. Aquele acordo que fizeram, né, o acordo ortográfico, né, beneficiou algumas editoras e foi muito de colonizador para colonizado, tira trema, tira hífen, enfim. E vocabulário que às vezes precisa de uma legenda, ninguém mudou, né? Então, há palavras do português de Portugal que, deixa eu ver se eu me lembro alguma. Bica, né? Que é café, tomar uma bica, tomar um café, que as pessoas não conhecem, né? Então, tem termos que são diferentes. E aí, talvez por isso a legenda. Exato. Mas, no geral, a gente consegue entender, né? Mas há termos, sim, que são diferentes e num recorte pode causar problema de compreensão. Exatamente. E é interessante isso, né? Vou dar uma dica. Faça essa experiência, né? Coloque de vez em quando a legenda no português de Portugal e observe o quanto isso pesa, não é? Até nessa questão global hoje que a gente tem, né? Nós temos recebido o produto audiovisual de Portugal, né, que vem dublado ou legendado, justamente porque às vezes tem essa dificuldade de compreensão. Ou tem gente que tem dificuldade porque eles falam muito rápido, mas acho que também é um exercício, sabe? As pessoas são muito acomodadas, não pode ter esforço nenhum. E é um exercício de atenção à língua, até de comparação. Também fico com a sua sugestão, Luciano. Acho importante colocar para fazer a comparação. É um bom exercício. Exatamente. E até na questão prática, quando a gente pensa nos regionalismos do Brasil, não é? Eu me lembro de um filme, eu não sei se é o original do Cine Hollywood, né, que agora virou série, né, que
eles usam até um termo, né, que no filme não se fala português, mas cearense. Ah, que legal. E alguns itens do filme, de fato, tem legenda, né, para quem não é da região, poder entender as expressões. Tem. Você sabe que às vezes, assim, em sala de aula a gente vê, olha, guri, macaxeira, esses termos que são mais regionais. E alguns alunos têm dúvida, eu nunca ouvi essa palavra, né? Então, de Minas para cima, de São Paulo para baixo, a gente tem, né? Imagina lá atravessando o oceano. Exatamente, não é? E que dá uma dinâmica de enriquecimento aí, e quando a gente fala, né, nos jovens hoje que estão pensando em uma universidade, seja o curso que for, não é, ter essa riqueza é interessante, até porque quando a gente fala de Enem hoje, né, o Enem fez uma coisa com o país que a gente não imaginava há alguns anos, que é de fazer o sujeito migrar para estudar. Não é? A gente acabava ficando mais regionalizado, era muito raro, não é, você sair do estado, não é, sair da cidade tudo bem, mas você sair do estado ou sair da região para estudar. Sem dúvida. Hoje está cada vez mais comum. Sim. Sem dúvida, e o Enem tem responsabilidade nisso. Sim. E a própria prova do Enem tem essa cara, né? Esse multiculturalismo, né? Está dentro da prova do Enem também. Isso é muito legal. As regiões, né? Então, a prova tem isso e provoca isso. E eu acho que para até conectar aí o nosso diálogo de hoje, não é? Quando a gente fala de esportes, para pegar o gancho do Pelé lá novamente, não é? Qualquer atleta, seja ele em que nível estiver, não é? Ele tem que praticar fundamento, não é? Então no futebol lá o sujeito, por mais craque que seja, ele vai passar um dia lá cobrando falta, né? O goleiro vai passar o dia defendendo, não é? Ele vai fazer o que a gente treinando drible, etc, que é o que a gente chama de fundamento. Com a língua é a mesma coisa, né? Quanto mais a gente vai no fundamento, que é de ler, de escrever, de buscar o dicionário, não é? Mais Pelé da língua a gente fica. Eu adorei. O Pelé da língua, ele lê, ele pesquisa, ele escreve, ele fala. São todas essas habilidades que ele precisa desenvolver, né? E quanto mais ele fizer e quanto mais ele conhecer, mais fácil vai ser dele entender o texto, o filme, a outra palavra, né? Uma palavra que puxa a palavra. Então, a gente estava falando do dicionário do Pelé, a gente tem o dicionário analógico também, né? Que é uma palavra que se relaciona com outra palavra. E o bom falante, o falante que consegue se comunicar de uma forma satisfatória, porque eu sempre me lembro da poesia que diz, olha, lutar com palavras é a luta mais vã, né? Entanto lutamos, mal rompe amanhã. Então, por mais que a gente lute, é muito difícil achar a palavra certa, na hora certa, que expresse exatamente o que a gente está sentindo. Às vezes a gente morre de raiva, né? Porque meia hora depois que você devia ter falado, por que eu não falei aquela palavra? Né? Por que eu não escrevi essa palavra? Então, é uma luta, mas é muito bom e eu acho que isso faz a gente humano como comunicador, como ser humano que fala, que expõe o que sente, expõe o que pensa. E quanto melhor a gente conseguir fazer isso, melhor a gente fica também, né? Exatamente, né? Eu ouvi um autor, eu não vou me lembrar qual, talvez o Ariano Suassuna, né, que falava que não existe sinônimo absoluto, né? Sempre falta alguma coisa, né? Tem palavra que é perfeita para aquilo, né? E quando a gente compara aí também com estrangeirismo, etc., né? Também tem coisa que não, né, não dá para comparar um crush com um chamego. De jeito nenhum. Não tem comparativo nesse sentido, porque, né, tem mais coisa agregada. Sim, né? Então, de fato, eu acho que essa é a riqueza. E isso, né? Quanto mais a gente explora, a gente estava falando dos dicionários no início, a gente tem dicionários de sinônimos também, não é? Então, quanto mais sinônimos, por menos absoluto que eles sejam, a gente conhece, mais riqueza de vocabulário. Sem dúvida.
eu falo porque às vezes eu uso isso, né? A gente tem hoje dicionário de rimas, não é? Então, para quem compõe músicas, meninada que gosta de um hip hop aí, que fica treinando os improvisos, não é? É muito bom. Não é? Buscar isso, não é? Então, os dicionários, eu acho que são uma fonte interessante também de pesquisa. Sem dúvida. E hoje não precisa ter o dicionário aqui, né? Tá aí online. no seu celular. Exato. Você escolhe até o dicionário que você, né, que é a referência. Angel, gratidão sempre pelos papos. A minha. Tão, Me convide sempre que eu venho, adoro vir aqui. Então fica já o convite. Muito tá obrigada. Certo? E eu espero realmente aí que a gente continue, né, com essa dinâmica tão rica da nossa língua e que os novos meios não interfiram nisso, né, e ajudem a enriquecer ainda mais a nossa língua. Ótimo. A gente só esqueceu de falar uma coisa, que o adjetivo Pelé é para feminino e masculino. Então, a Pelé, o Pelé, né, no momento também de igualdade, então, que todos tenham aí, né, um dia Pelé, né? Exato. Um dia Pelé para todo mundo, e muito obrigada aí a vocês da Educadora.